falar rapidinho aqui de Cury, a gente tem 5 minutinhos para falar, mas vamos passar os principais pontos, pessoal. Eu acho que esses números aqui só vou colocar um pouquinho mais de uma lupa aqui nos números no último slide, que é os números que saíram ontem, são dados operacionais, são números frescos, tá? Esse número aqui que a gente vai falar é do primeiro trimestre, para quem não conhece, mas depois pode acessar o site da companhia, tá? Então a gente tem destaques, né, que traz um número bem robusto, pessoal, recorde de vendas líquidas, tá? A companhia está vendendo muito, né, cresceu mais de 140%, 147% de vendas líquidas. O VSO, olha o tamanho do VSO, né, volume sobre oferta, de 12 meses, 68%. É um número muito forte, tá? Land Bank de 10 bi, tá? É também um Land Bank bem saudável. Por que a gente está falando bem saudável? Só eu vou entender um pouco mais do portfólio, né, da companhia, né, seu banco de terrenos e também a velocidade, né, o volume sobre a oferta, tá? Comparado aí, trimestralmente, né, os números da companhia. Na parte financeira, a companhia também crescendo, né, em torno de 50% de lucro e receita e margem em torno de 35,5%. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui algumas obras, né, como a gente vê aqui, a obra Recreio 1 foi liquidado no primeiro dia de vendas, tá? Foi 100% vendido. No estoque, apenas 17,1 milhões de reais pronto. A companhia teve 6 lançamentos ali no trimestre, né? O melhor primeiro trimestre na história da Cury, o VGV de 590 milhões, 3,8 vezes o primeiro trimestre de 2020, tá? Uma demanda constante e crescente, isso que a companhia está observando do mercado. No próximo slide, a gente vai falar, isso que eu estava falando lá no primeiro slide, lá, porque a companhia, né, a gente estava enxergando aqui um número positivo de VSO. Olha o tamanho do crescimento, né? Ou seja, lá no primeiro trimestre de 2020, 34,3 de VSO, 35,1 no quarto trimestre e agora 43,5, ou seja, um crescimento muito expressivo de volume sobre oferta, né? E vendas líquidas também, né, subindo de uma forma muito representativa, 590,4 milhões de reais. No próximo slide, a gente vai falar sobre Land Bank, geração de caixa, né? A companhia ali tem um Land Bank ali aproximadamente 10 bi, são em torno ali de 52 mil unidades, e uma geração de caixa, né, da companhia de 8,4 milhões de reais, e lembrando, né, sem os efeitos da oferta primária, tá bom? Passando para o próximo slide, a gente tem aqui o resultado líquido, né, da Cury. A gente tem aqui lucro líquido e margem líquida, né? A margem caiu de 21,5% para 15,4%, e também saindo de 74,4 milhões para 52,1 milhões de reais no primeiro trimestre. Também a gente falando um pouquinho mais, né, sobre outros pontos aqui, na parte de endividamento, no próximo slide, a gente tem um cronograma de amortização da companhia. A maior parte aqui a gente consegue observar em 2023 em diante, 130 milhões, mas em 2021 a companhia tem uma dívida ali a ser liquidada, amortizada em um pouco mais de 100 milhões de reais, né? E o perfil da dívida, 64% em longo prazo e 36% de curto prazo, tá? No primeiro trimestre. Também a gente está falando um pouquinho mais sobre o retorno, né, do equity, né, retorno anualizado sobre o PL médio. A gente consegue ver a companhia saindo de um patamar de 68,4%, né, no próximo slide, indo para 53,8%. A companhia que tem um modelo de asset light, né, tendo uma geração de caixa muito saudável e também, claro, uma grande distribuição, né, um bom número de distribuição de dividendos. Então a gente tem aqui, em resumo, né, no próximo slide, um forte resultado. A gente consegue ver que o primeiro trimestre foi um forte desempenho operacional, um recorde de lançamentos no primeiro trimestre, recorde histórico de vendas líquidas, né? A gente está falando um pouco mais de 590,4 milhões de reais, o giro rápido das unidades, né? Inclusive até a Orla 1 ele foi vendida rápida em um dia, VSO de quase 69% em 12 meses e nos próximos trimestres que a companhia enxerga demanda forte, resiliente, seguindo para mais um ano histórico, eles acreditam que deve bater novos recordes e a atuação em faixas mais altas do programa Casa Verde e Amarela e manutenção de estratégia de alto giro, né? E baixo emprego de capital próprio, tá? Então, o último slide para falar da prévia operacional que saiu ontem, esse é o número que o mercado estava ali enxergando e olhou, principalmente os principais analistas colocando esse principal indicador ali na parte de VGV da companhia crescendo muito. Olha que interessante, né? A companhia conseguiu fazer, né, na parte Cury, né, de VGV 650, né, milhões de reais. Né? Lembrando que no primeiro tri a companhia fez 472 milhões de reais, ou seja, 37,6% a mais do que o trimestre anterior, tá? Um número muito forte. Lançamentos, a companhia teve uma média de 6% a menos, né? Mas lançou ali 463 imóveis, com preço médio acima, né? Por isso que a companhia teve um VGV maior, né? De 211,5, comparado a 199,7, e também o número de empreendimentos lançados no segundo tri, acima do primeiro trimestre, de 7 empreendimentos lançados contra 6 empreendimentos lançados, um crescimento de 16,7%. Débora?